Declaro aberta a 4ª reunião de Comissão Justiça, Redação e Ordem Social. Sob a proteção de Deus, começamos os trabalhos do dia de hoje. Expediente do dia. Leitura da ata da 3ª reunião de Comissão Justiça, Redação e Ordem Social. Ata da 3ª reunião da Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social da Câmara Municipal de Pereiras. Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, às 18h18, no prédio da Câmara Municipal de Pereiras, com a presença dos membros Coimbra Joaquim da Silva, Joel Ruivo de Miranda e Paulo Henrique Xavier, realizou-se a reunião para apreciação do seguinte projeto de lei complementar número 1/2019, que dispõe sobre a atualização dos valores dos subsídios do presidente, dos vereadores, bem como dos servidores públicos da Câmara Municipal de Pereiras e das outras providências. Dando início à reunião, foi realizada a verificação do quórum onde todos estavam presentes. Em seguida, o presidente solicitou que fosse feita a leitura da ata da reunião anterior, que, colocada em votação, foi aprovada por todos. Em sequência, foi lido e apreciado o parecer favorável da Procuradora Jurídica referente ao projeto Epígrafe. Logo após, o relator apresentou parecer favorável referida à proposição, que, colocada em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo a ser tratado, às 18h35, o presidente declarou encerrados os trabalhos, solicitando a lavratura dessa ata, que segue por todos assinada. Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2019. Retificação em tempo da ata, onde lê-se aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, leia-se aos 11 dias do mês de fevereiro de 2019. Joel Ruivo de Miranda, presidente da comissão, Coimbra Joaquim da Silva, relator, Paulo Henrique Xavier, membro. Votação da ata. Está em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovada por unanimidade de votos. Leitura do parecer jurídico referente ao projeto de lei número 4 de 2019. Projeto de lei número 6 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por intermédio do juiz de direito coordenador do SEJUSC, na comarca de Conchas, para funcionamento do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania. O projeto de lei número 6 de 2019, foi encaminhado a essa procuradora para apresentação de um parecer jurídico. Segue o exposto. Exame de admissibilidade. Adentrando na análise da proposição legislativa propriamente, observa-se que o projeto encontra-se em conformidade com a técnica legislativa, estando de acordo com a legislação aplicável. Com efeito, por força do artigo 59, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, CRFB/88, cabe à lei complementar dispor sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, obedecendo a essa determinação constitucional. O legislador aprovou a LC número 95/1998, que assim dispõe. Artigo 10º. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios. Primeiro, a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura art, seguida de numeração ordinal até o 9º e cardeal a partir deste. Observa-se que a proposição legislativa em comento encontra-se de acordo com a supracitada lei complementar. Além disso, cumpre destacar que o projeto de lei está redigido em termos claros, objetivos e concisos, em língua nacional e ortografia oficial, estando devidamente subscrito pelo seu autor. A distribuição do texto também está dentro dos padrões exigidos pela técnica legislativa, não merecendo qualquer reparo, restando, pois, cumpridos os requisitos de admissibilidade. A respeito da constitucionalidade e legalidade atinentes aos aspectos formais, encontra-se correto o referido projeto de lei em comento. Da constitucionalidade e legalidade. Primeiro, da competência e iniciativa. A competência do município de legislar sobre o interesse local encontra-se definida na Constituição Federal. Artigo 30, inciso 1º, a saber, artigo
30. Compete aos municípios, primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Como visto, a Constituição Federal, no âmbito de competência do município, possibilita legislar sobre assuntos de interesse local, como nos parece ser o caso do referido projeto de lei em comento. Como dispõe Michaelis, entre aspas, município é uma circunscrição territorial administrada nos seus próprios interesses por um prefeito que executa as leis emanadas do corpo de vereadores eleitos pelo povo. Michaelis, edição de março de 2019. Como dispõe José Afonso da Silva, a autonomia é a capacidade de agir dentro do círculo pré-estabelecido, como se nota pelos artigos 25, 29 e 32, que a reconhece aos Estados, municípios e Distrito Federal, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição. É, pois, poder limitado e circunscrito, e é nisso que se verifica o equilíbrio da federação, que rege as relações entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição, artigo 18. Esse equilíbrio federativo realiza-se por mecanismos instituídos na Constituição rígida, entre os quais sobreleva o da intervenção federal nos estados e agora também no Distrito Federal e dos estados nos municípios, que está prevista nos artigos 34 e 36. José Afonso da Silva, curso de Direito Constitucional Positivo, 10ª edição, São Paulo, Malheiros, 1994. Observa-se que compete aos municípios, observa-se que compete ao município prover tudo o que seja de seus interesses, conforme artigo Ele inverteu. 15 da Lei 6.448/77 e seus incisos, bem como na Lei Orgânica do Município e seu artigo 3º. Insta poderá que a autonomia administrativa dos municípios está voltada à possibilidade de gerir seus negócios públicos locais. Por esse motivo, conclui-se que é faculdade que o ente municipal possui para administrar os serviços públicos locais, conforme nossa Carta Magna em seu artigo 30, inciso 1º, citado acima. Com relação à iniciativa do referido projeto de lei, encontra-se em consonância com a legislação vigente, vez que trata-se de propositura de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo Municipal, conforme se observa o artigo 7º, inciso 13º da Lei Orgânica Municipal de Pereiras. Segundo, da matéria. Objetivando trazer informações técnicas aos nobres vereadores, segue o conceito de convênios de acordo com os ensinamentos do jurista Marçal Justen Filho. Convênio é uma avença em que dois ou mais sujeitos, sendo ao menos um deles integrante da administração pública, compromete-se a atuar de modo conjugado para a satisfação de necessidades de interesse coletivo, sem intento de cunho lucrativo. A característica do convênio reside na ausência de interesse especulativo de todas as partes, que atuam harmonicamente para o bem comum. O convênio não produz benefícios ou vantagens econômicas para nenhuma das partes, o que afasta a aplicação das regras genéricas sobre contratação administrativa. Marçal Justen Filho, curso de Direito Administrativo, São Paulo, Saraiva, 2005. Ressalta-se que o convênio não traz finalidades lucrativas ou econômicas, não sendo aplicadas as regras gerais de direito público, concernente à contratação com a administração municipal. O convênio reside no fato de que a doutrina não considera uma espécie de contrato administrativo. Nesse sentido, vejamos o entendimento de Maria Silvia Zanella de Pietro. O convênio não constitui modalidade de contrato, embora seja um dos instrumentos que o poder público se utiliza para associar-se com outras entidades públicas ou com entidades privadas. O convênio tem em comum com o contrato o fato de ser com características próprias. Isso resulta da própria lei número 8.666/93, quando no artigo 116, caput, determina que suas normas se apliquem aos convênios, no que couber. Se os convênios tivessem natureza contratual, não haveria dessa norma, porque a aplicação da lei já decorreria dos artigos 1º e 2º.
O princípio constitucional da transparência dos atos públicos, após celebrados o instrumento de convênio, esse deverá ser levado ao conhecimento do Poder Legislativo Municipal, conforme o artigo 116, inciso 2 da Lei Federal 8.666/93. Conclusão. Feitas todas as considerações, a Procuradora Jurídica opina pela regularidade formal do projeto de lei em comento, pois encontra-se juridicamente apto para tramitação nessa Casa de Leis, desde que observados os procedimentos legais e regimentais vigentes. Todo exposto trata-se de um parecer opinativo, ou seja, tem caráter técnico opinativo, que não impede a tramitação e até mesmo consequente aprovação. Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, de forma específica, já expôs a sua posição a respeito in verbis. O parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo. Nada mais é do que opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica, que orientará o administrador na tomada de decisão, na prática do ato administrativo, que se constitui na execução, ofício da lei. Na oportunidade do julgamento, portanto, envolvido na espécie simples parecer, ou seja, ato opinativo que poderia ser ou não considerado pelo administrador. Mandado de segurança número 24.584-1, Distrito Federal. Relator, ministro Marco Aurélio de Mello, Supremo Tribunal Federal. Este é meu parecer, salvo melhor juízo. Pereiras, 2 de março de 2019. Graziela Chagas Garcia. Procuradora Jurídica. Bem, relator, o senhor leu, vereador, o senhor leu o projeto número 6, não, está certo, só estava marcado o número 4, que a gente fez uma correção. Agora vamos para o próximo. Leitura do parecer do relator referente ao projeto de lei número 4 de 2019. Projeto de lei número 4 de 2019. Ficam proibidos o manuseio, a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido no município de Pereiras e das outras providências. Sobre aspectos legais, o projeto encontra-se amparado pelas normas municipais, estando também com a técnica legislativa correta, estando de acordo com a legislação aplicável. O aludido projeto de lei foi objeto de apreciação por parte da assessoria jurídica dessa Casa, tendo recebido parecer favorável e, posteriormente, foi encaminhado a este relator para ser analisado. Considerando que é uma discussão de extrema importância a toda a nossa sociedade, o incômodo ocasionado pelos fogos de artifícios afetam diretamente todas as pessoas com problemas no processamento sensorial, como pessoas no espectro autista, bebês, idosos, pessoas hospitalizadas, avifauna, além de provocar forte impacto nos animais domésticos, principalmente causando morte e evasão de cachorros na cidade. O interesse local restringe-se, portanto, a regulamentar em face da competência do município de, entre aspas, promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso. Os locais em que é possível ou não o uso de fogos de artifícios, com a finalidade de assegurar a incolumidade da saúde pública. Considerando que a matéria faz parte do direito ambiental, é uma área do direito transindividual, homogêneo, e ele se suplanta às normas. Assim, muito embora se tenha sedimentado que a competência para a fabricação, comércio e uso de artigos pirotécnicos seja de competência da União, e regulamentado pelo Decreto de Lei 4.238/42, este relator entende que o presente projeto visa estritamente combater a poluição sonora advinda destes fogos de artifício e prejudiciais à saúde dos seres vivos. Portanto, este relator sugere a realização de uma audiência pública para que a população opine sobre o tema. É o parecer, Sala de Sessões, 18 de março de 2019. Coimbra Joaquim da Silva, relator. Algum vereador quer fazer uso da palavra referente ao parecer do relator?
Se todos forem de acordo, o parecer será colocado em votação. Está em votação o parecer do relator referente ao projeto de lei complementar número 1 de 2019. Ficam proibidos o manuseio, a queima e a soltura de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos com estampido no município de Pereiras e das outras providências. Os vereadores a favor permaneçam-se como se encontram. Está aprovado por unanimidade de votos. Leitura do requerimento do relator. Requerimento com despacho. Excelentíssimo senhor Adair Tristão, presidente da Câmara Municipal. Venho através deste, no uso de minhas atribuições legais, requerer Vossa Senhoria a realização de uma audiência pública nessa Casa de Leis, a realizar-se no dia 27 de março de 2019, às 19 horas, no prédio da Câmara Municipal de Pereiras. Cito a rua Céu José Bonini, número 113, Coronel José Bonini, número 113, Centro de Pereiras. Considerando que a referida audiência tem como objetivo a discussão e participação dos moradores do nosso município acerca do projeto de lei número 4 de 2019, entre aspas, que ficam proibidos o manuseio, a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido no município de Pereiras e das outras providências. Fecha aspas. Considerando também que é necessário ouvir a população e os segmentos da sociedade civil diretamente impactados, entre aspas, sabendo do vasto debate que permeia o tema, sentimos-nos na necessidade de ouvir a população e os interessados pelo assunto com afinco, para então estudar a aprovação, rejeição ou alterações que se fizerem necessárias na proposta. Fecha aspas. Para a audiência, solicito que Vossa Excelência convide os representantes dos comércios, ONGs, protetoras dos animais e de entidades que atuam com pessoas com deficiências, além de autoridades e o poder público do nosso município de Pereiras. Nesses termos, defiro Coimbra Joaquim da Silva, relator da Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social. Todos concordam com a realização da audiência pública para a participação da população? Sim. Todos de acordo, encaminharemos ao presidente da Câmara um requerimento solicitando a realização da mesma. Chamada para a verificação do quórum. Joel Ruivo de Miranda, presente. Coimbra Joaquim da Silva. Presente. Paulo Henrique Xavier. Nada mais havendo a se tratar, está encerrada a reunião.